Olá a todos que nos ouvem de Salem, nos ouvem de Atlântida, nos ouvem de Wakanda, nos ouvem de Metrópolis, nos ouvem de Gotham City, nos ouvem dos recônditos mais distantes do mundo da cultura pop. Hoje, eu e o Ray vamos falar de Abracadabra 2. Então, gente, esse filme lá de 93 finalmente ganhou uma continuação depois de tanto tempo e é hora de eu e o Ray analisarmos essa situação. Então, venham com a gente que o papo vai ser longo. Pois então, Rafão, tu conseguiu ver o primeiro filme da Abracadabra? O primeiro filme eu já tinha visto faz um tempão lá no Disney Channel e justamente quando eu vi esse filme eu achei muito legal, muito legal. Ele ainda continua bom e justamente eu não esperava que esse filme tivesse uma sequência porque, né, vamos ser sinceros, nem tudo é necessário sequências. Parecia um tipo de filme que não ia ter, na real, uma sequência, né? Mas eu achei massa, né? Colocaram os mesmos personagens, né? Que interpretaram o filme, os antigos. Tinha o Doc Jones, né? Que é o mais famoso sempre de interpretar características, seres. Sim. Seres extraterrestres, sim, etc. Sim, o cara é bom, principalmente quando ele tá maquiado, então, né, a volta do Doc Jones como justamente o Billy Butcherson, foi realmente um abraço nos fãs. Mas antes da gente falar, evidentemente, de sequência, vamos falar do primeiro filme bem rapidinho para todo mundo entender. O primeiro Abracadabra foi justamente feito em 1993 e foi dirigido pelo Kenny Ortega. Quem é o Kenny Ortega? Você deve estar se perguntando aí. Bom, o Kenny Ortega, ele nada mais nada menos do que o responsável pela trilogia High School Musical e alguns dos filmes como, por exemplo, The Cheetah Girls 1 e 2. E justamente, o cara, quando se trata de coreografia de dança, não tem pra ninguém. O cara é bom, né? O cara sabe fazer bem. Tanto que justamente ele foi um dos coreógrafos justamente do This Is It. Quem não entendeu ainda, o This Is It era justamente o último ensaio do Michael Jackson antes que justamente era para ser o último show daquele, que era para ser o show final, a última apresentação ao vivo dele em palcos na vida. Isso é, evidentemente, antes da morte dele, da morte prematura dele. Meu Deus, bem antigo então. Sim, mas a questão é a seguinte, o Kenny Ortega, ele já tinha essa experiência, e aí justamente ele fez esse filme que fala sobre as três irmãs Sanderson, Winifred, ou Winnie, Mary e Sarah. As três basicamente viviam em Salem e elas tinham como grande objetivo sequestrar crianças e sugar a vida delas para que elas pudessem sempre ser jovens e fortes. Só que o problema é, uma dessas crianças, no caso Thackeray Binks, que justamente era um dos moradores de Salem, vê que a irmã dele, Emily, é raptada pela Sarah, levada até o chalé das bruxas, e justamente ele não consegue impedir que a vida da Emily seja roubada, e as bruxas, para justamente dar uma lição no Thackeray, elas decidem enfeitiçar ele, transformam ele num gato preto, só que o problema é, ele vai viver para sempre com esse infeliz infortúnio. Pela eternidade. Porque, afinal de contas, elas fizeram ele viver com essa culpa e justamente ele tentou alertar os aldeões sobre o destino da Emily. Só que, evidentemente, gente, era século XVII e, né... Era só um gato com botas, então era impossível. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, gente, era século XVII, bem na época da perseguição às bruxas, e justamente a gente sabe, não iam dar ouvidos, não iam, sei lá, sequer dar atenção para um gato preto, tá? Porque todo mundo sabe, gato preto naquela época era considerado aliado de bruxas. Então aí deu ruim. E evidentemente essa lenda era passada nas escolas, e justamente o recém-chegado Max Dennison é muito cético quanto a essa lenda. Ele é cético pra caramba. Sabe, senhor, não acredito até que me provem, me deem uma prova física. Então, ele era o senhor cético. Só que a questão é a seguinte,
esse moleque, como ele é um grandíssimo que gosta de fazer besteira, ele acaba sendo vítima de bullying e aí decide ir junto com o interesse romântico dele, Ellison, e a irmã Dani, até o chalé da Casa das Bruxas, até o chalé das bruxas, que hoje em dia na verdade é só um museu para visitação, e decide acender a vela de chama negra. A vela de chama negra é justamente um feitiço que elas fizeram, que se caso um virgem acenda essa vela, ela vai valer por 24 horas e vai invocar as bruxas dos mortos. Porque, né, caso vocês não saibam, elas foram mortas lá em 1693. Só que aí no segundo filme eles colocaram que era virgem e tinha que ter 16 anos ou 15 anos, eu acho que era. Só que aí não sei se isso já tinha no primeiro filme. Eu não lembro desse detalhe dos 16 anos, mas eu tenho certeza, eu acho que era só... Bastava só ser virgem pra poder acender. Agora tem mais regra, tá? Dane-se. A questão é a seguinte. Beleza, ele acende, né? Como todo bom adolescente que só faz besteira, ele acende a vela, traz as bruxas de volta. E agora justamente as bruxas querem vingança contra Salem. E no meio desse tempo ele finalmente descobre que, além das bruxas voltarem, Thackeray Binks realmente ainda é vivo. E justamente ele vive esse amargor de nunca ter conseguido impedir que a irmã Emily fosse pega pelas bruxas e justamente tivesse sua vida roubada. Ele está há 300 anos vagando pela Terra. E evidentemente, agora é bruxas versus família Dennison e Ellison e o Binks, para justamente impedir que as crianças de Salem sejam mortas para que elas possam viver eternamente. Baita filme. Praticamente na história, cara, eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, não sei nada, eu tô chutando. Mas, tipo, eu vi fechando os olhos, porque para mim já era muito pesado esse tipo de filme. Pra mim também. Nem mas sei como conseguiu, aliás. É o seguinte, esse filme realmente já teve sua... No caso, ele, infelizmente, quando ele foi lançado, ele não foi lá muito aclamado pela crítica, também não foi um excelente sucesso de bilheteria. Foi só com justamente as exibições no Disney Channel, as vendas dos VHS e dos DVDs, que o pessoal falou: olha, isso aqui tem qualidade, isso aqui tem qualidade. Tem uma boa história. Na verdade, foram 2 filmes que foram lançados naquele mesmo ano de 93 que sofreram da síndrome... Eu não assumo esse BO. Esse filme, né, sabe aquela coisa do tipo, filho feio não tem pai? Então, 2 filmes tiveram esse infeliz infortúnio. Quais que eram? O próprio Abracadabra e o Estranho Mundo de Jack. Sim, é sério. Esses 2 filmes tomaram um revés muito ruim quando foram lançados. Nenhum dos 2 foi recebido com ovação pela crítica e nenhum dos 2 deu, nossa, tudo aquilo que eles esperavam. Tanto que justamente só com os relançamentos e justamente as exibições no Disney Channel é que esses filmes voltaram a ter um séquito de fãs e evidentemente só depois de 2006 é que o pessoal falou: olha, Jack Skellington, esse personagem é bacana, eu quero ter uma camiseta dele. Só justamente depois demorou quase 15 anos para justamente Jack Skellington e Abracadabra terem o reconhecimento devido pelo público. Na época que eles lançaram, ninguém queria ver eles nem pintados de ouro. Cara, que acho que tem filme que normalmente não dá sucesso na hora. Tem alguns filmes que, tipo, só com o tempo, entendeu? Blade Runner, infelizmente, é mais um dos que sofre da síndrome do tipo... Não reconheço isso, não é meu, não. Gente, infelizmente tem vários filmes que tem, infelizmente, essa aura que permeia eles, que justamente o pessoal fala: ah, não gostei muito, mas isso é na época. Porque quando o pessoal vai redescobrir, eles veem que os filmes têm uma qualidade legal, eles veem que os filmes, sei lá, falam de umas coisas interessantes, tem umas filosofias bacanas, até tem uma direção de arte bacana, tem, sei lá, uma trilha sonora incrível.
E eu falo, demora. Porque esse filme, Abracadabra 1, tipo, na real é um filme bem fechadinho, né? A história é bem fechada, bem fechada, bem feita. Pra mim, eu acho que não tinha nem espaço pra sequência. Mas, né, de algum modo, que eu não sei como, eles conseguiram achar uma brecha pra sequência. Bom, então agora, bora falar justamente dos primeiros minutos com spoiler de Abracadabra 2. Vamos lá. A gente começa justamente 30 anos no passado e a gente já vê que as irmãs Sanderson já não eram crianças arteiras, né? Elas gostavam só de pregar peças nas pessoas. Elas não eram bruxas no sentido estrito da palavra, né? Gostavam de fazer maldade. Não gostavam de espalhar maldade. A questão é a seguinte. Elas acabam indo para a Floresta Proibida, justamente nos arredores da pequena vila de Salem. E aí, justamente, elas encontram uma bruxa super poderosa e a bruxa percebe que as gurias têm, né, um talento para magia. Elas veem que as gurias têm uma certa diferença, principalmente porque a Winnie gosta de aranhas e coisa e tal, e ela gostava até de praguejar contra a igreja, e ela vê que justamente, poxa, elas só são mal compreendidas, não eram bruxas no sentido de fazer maldade. E evidentemente a bruxa, né, a bruxa toda poderosa, ficou até bem interessada nelas, e por isso deu para elas o livro de feitiços, que justamente virou outro grande companheiro da nossa querida Winifred, e, né, é lá onde todos os feitiços estão. Porém, ela dá um aviso: não usem esse feitiço proibido, porque senão isso aí vai dar ruim pra vocês. Vai dar treta. Vai dar muito problema. E aí se passam, evidentemente, esses 300 anos, se passam 30 anos e justamente volta lá para os eventos do primeiro filme e a gente vê justamente que se passam mais um tempinho, mais 300 anos, e aí a gente finalmente chega em 2022, onde nós estamos com um grupo de gurias, que justamente num grupo de 3 meninas, só que o problema, uma das gurias, tá querendo achar novas companhias, tá querendo, sei lá, ter um namorado e coisa e tal, e ter que agora justamente dar bola pro amigo do namorado e tal, enfim, aquelas coisas de adolescente, tá? Vocês sabem. E aí, justamente por conta disso, né, dela ter ficado bastante afastada e tal, elas decidiram elas justamente foram até a loja onde elas geralmente vão pra ver aquelas coisas do tipo feitiços, bruxarias, encantamentos e tal. E aí o dono dá pra elas uma vela de chama negra. Elas vão pra floresta e decidem acender essa vela. E o que acontece? Olha, as bruxas voltaram, quem diria? Quem diria? Bom, voltando à questão. Beleza, Sarah, Winifred e Mary voltaram. E agora estão querendo justamente voltar àquele mesmo plano. Pegar crianças para absorver as almas delas. E a gente também sabe que tem uma coisinha que justamente não tinha sido explorado, pelo menos até então, que era o passado da Winifred e das irmãs, onde justamente o reverendo queria não só forçar a Winifred a se casar, mas também justamente baniu elas de Salem, e não só baniu, como justamente queria pegar a Sarah e a Mary para justamente serem educadas, né, endireitadas por uma outra família. E também a gente sabe que justamente a gente vê um pouquinho melhor a relação das 3 irmãs. E poxa, olha, é bem interessante até o relacionamento delas, elas se apoiam e coisa e tal. Algo que não tinha sido até então explorado, só tinha justamente mostrado que as irmãs, principalmente a Winifred, adora simplesmente bater nas 2 irmãs, tipo assim, sabe o Moe, Larry e Curly dos 3 Patetas? Então, basicamente é o dos 3 Patetas, só que versão feminina, tá? Praticamente era só mostrado que eram irmãs, mas não tinha um vínculo, né? Não tinha aquela relação de irmão e irmã que a gente vê em muitas séries, do tipo, o irmão se cuida, o irmão se ajuda, o irmão, sei lá, mesmo que a gente decida tretar e tretar violentamente, a gente ainda assim se ama. Não, elas até tinham amor, mas só que não era exatamente muito explorado. Aqui no filme é dado todo um background para as irmãs. E também, evidentemente, para
para sacanagens que Salem fez com elas na época das bruxas. Bom, além disso, nós temos agora esse trio de gurias que vão precisar vão precisar reunir forças para conseguir impedir que elas façam mal para Salem. E no meio disso tudo, nós vamos também ter, evidentemente, a volta do Billy Butcherson, e temos também o tal Gilbert, que supostamente era para ser uma das forças motrizes do filme, porque ele dá para elas a vela de chama negra, que ele conjurou, que ele conseguiu fazer uma nova. Só que eu falo, cara, desculpa, mas essa motivação foi muito fraca. O cara sofria bullying, e aí viu as bruxas se destruindo no primeiro filme, e né, faz até um recap dos eventos do primeiro filme. Só que eu falo, cara, desculpa, a motivação do Gilbert foi muito, muito, muito mal feita. Desculpa. Eu achei bem fraco, na real, né? Porque não... Eu achei que não justificaria ele até ter uma loja de Halloween, coisa suspensa, tipo, não sei, eu acho muito fraco essa motivação também. Desculpa, gente, a todo mundo que possa ter gostado do Gilbert, que possa ter achado... Pra mim, ele foi o senhor roteiro do filme. Ele precisa... senhor roteiro. Eu chamo de senhor roteiro, que justamente é aquele cara que precisa explicar tudo bem, que precisa justamente dar todo o panorama, que precisa justamente, pra quem não consegue... pra quem justamente está completamente disperso no filme e precisa explicar, sabe? Tipo assim, o professor que precisa explicar tudo direitinho para que as pessoas entendam, como por exemplo o que acontece no final de Psicose. Então, isso é que eu chamo de o professor roteiro, ele tá ali só para explicar. E é isso que eu falo que não só foi uma decisão, para mim, muito burra, como também eu falo, a motivação dele por trás... Olha, se era pra ele explorar, se era pra explorar o passado dele, por que não explorou de maneira direta? Justamente mostrou algumas cenas dele sendo dele sofrendo bullying, e realmente a gente tendo até se importado com isso. Eu falo que a maneira que eles expuseram foi muito sem pensar, foi completamente aleatória, e eu falo... porque eles poderiam bem explorado primeiro a história dele, né, tipo, mostrado a motivação, né, na época que foi em 1993 que ele disse, né, que sofria bullying, para aí depois chegar a dias atuais com a loja. E outra, esse filme tem apenas 140 minutos, podiam ter, sei lá, só estendido por uma cena de 5 minutos ou 6 minutos. 10 minutos tava ótimo. Exatamente, só mais 10 minutos para poder explicar bem bonitinho a história do Gilbert, porque eu falo que faltou, e olha só, esse restante que faltou, na boa, era que eu acho que poderia ter sido a cola legal pra colar todos os elementos. Agora vocês vão perguntar, a gente gostou? Olha, eu gostei, porque afinal de contas, porque eu falo, o núcleo, né? O coração desse filme é justamente o trio Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Elas pegam o filme em cada uma das costas e vão levando. Elas levam o filme nas costas. Essas gurias, as 3 gurias, eu falo, eu pouco me importo com elas, desculpa. Pouco me importo. É que, tipo, o que aconteceu foi o seguinte, que, tipo, eles tinham que passar o bastão, né, para alguém, né? Supostamente tinha que passar o bastão. Porque, obviamente, a gente já sabe, entendeu? Toda pessoa tem tempos de vida, né? Então, toda essa franquia já tinha que passar para alguém. Eu acho que esse foi um dos motivos, né, que fizeram um novo filme, para passar o bastão, criar, sei lá, uma nova série, um novo filme, entendeu? Eu só acho que justamente tentar fazer com que elas sejam as novas irmãs Sanderson, se realmente for esse o intuito da Disney, não tem como. Desculpa, eu gostaria de ver então série realmente explorando todas as sacanagens que as bruxas fizeram no passado lá em Salem. Realmente, ou se por acaso entre o primeiro filme e o segundo tiveram alguma outra tentativa. Não é possível que justamente o livro que estava justamente lá na cabana o pessoal tenha trancado. Não é possível que justamente só o Gilbert tenha encontrado. Ele estava lá dentro do chalé das bruxas. Não é possível que... E outra, a gente sabe,
mesmo local lá nos Estados Unidos, que tenha, sei lá, uma relativa segurança, a gente sabe, sempre vai ter alguém pra invadir. Sempre. Sempre vai ter algum louco querendo roubar alguma coisa. Exatamente, nem que seja, sei lá, vai querer roubar só o assoalho do local. Gente, é sério, eu já vi caso que o pessoal roubou rádio de carro e já roubou até 3 tapetes de carro. Tipo, pô, meu Deus. roubar tapete de borracha. Vai catar coquinho, meu. Bom, aqui no Brasil acho que é comum, né? Não, isso aqui no Brasil, isso daí já virou. E é aqui no Brasil mesmo. Eu falo, tipo assim, pô, o cara sabe. O cara entra no carro pra roubar, rouba a frente do rádio, rouba um CD qualquer. E, tinha 2 CDs, o cara roubou só um. E ainda roubou 3 tapetes. E um deles estava rasgado. 3 tapetes de borracha. Pra quê? Meu Deus. O cara achava que ele ia realmente... Nossa, eu vou fazer o meu produto do saque hoje, mas não vou roubar o carro. Vou só roubar a frente do rádio, vou roubar um CD e vou roubar 3 tapetes. Pô, aí eu falo, que ladrão, pé de chinelo. Meu Deus. Não, e um dado interessante... um dos roteiristas é Mick Garris. Esse roteirista já participou no que seria Fantaspoa. Eu não me lembro em que ano que foi. Foi, eu acho que em 2019. Por aí, como que falou o Rafael. Cara, eu vi o cara. Ele era bem tranquilo, né? Eu conheci pessoalmente, nesse evento. Eu achei um personagem também, né? Pela forma em como ele se veste, pela forma em como ele é como pessoa, né? Eu achei que, assim, um roteiro muito fechadinho, né? Tanto a primeira versão quanto o segundo, esse cara tem muitas características iguais. Tipo, eles pensaram, tem que ter isso aqui, porque, tipo, o filme começa assim, ó, em Salem. O primeiro é, sei lá, 1630. Aí o segundo filme começa igual, o mesmo, Salem, 1600 e pouco. Aí depois de Salem, tem que ter a passagem da bruxa. Aí aconteceu no segundo também. Aí depois, já atuais. Aí colocaram de novo na sala de aula, na escola. Foi o mesmo, tipo, eles fizeram um roteiro assim, bem fechado, tentando fazer sempre o mesmo, assim, sem fugir nessas escalas, né? Ou essa escaleta. Não tentar fugir muito daquilo que ele já tinha dado certo. Só que eu falo, se é pra ficar fazendo todo o tempo, eu falo, gente, ficar fazendo homenagem ao filme original, tudo bem, é legal. Mas só que eu falo, se o seu filme, infelizmente, ele depende muito do original pra justamente se sustentar, na boa, é porque eu falo, então fica só com o original. Fica só com o filme original. É por isso que eu falo que, por exemplo, Blade Runner 2049, ele consegue se fazer como um filme único. Mas aí uma diferença de qualidade, né? Não, mas a questão é que justamente o Blade Runner 2049, a vibe é completamente diferente do 1982, lá do Ridley Scott. Ele tem toda uma vibe de sei lá, pega alguns elementos para justamente voltar no filme, mas ele subverte tudo aquilo, subverte a caçada dos robôs, ele subverte todas aquelas coisas que foram estabelecidas no primeiro e ainda faz novos questionamentos que ainda não tinham sido feitos no primeiro filme. E é isso que eu falo que é legal. Eu gosto quando eles pegam alguns elementos, mas eles decidem fazer esse novo uma nova trama, uma nova história, né? Ser uma coisa que se sustente por si só. Por isso que eu falo que, por exemplo, Blade Runner 2049 e Mad Max Estrada da Fúria são filmes bons. Por quê? Porque eles abraçam elementos dos primeiros filmes, mas pelo menos eles conseguem fazer um núcleo que se sustenta só com que não ficaram fechados, exatamente, né? Exatamente, eles não precisam ficar referenciando os filmes o tempo inteiro. E é isso que eu falo, o filme tem que se bastar por si só, porque se o filme só se pegar por esse elemento, ele é muito fraco mesmo. Bom, a questão é a seguinte, esse filme é bom, ele é bem interessante, tá? Eu vou dizer,
Tá, ele se apoia e muito no original, tudo bem. Mas ainda assim, ele é um filme divertido, tá? Ele é um bom passatempo pra você se divertir. Ele tem umas boas risadas. E o pessoal tava falando, vai ser em 2022? Putz, vai ter um montão de coisa de lacração e coisa e tal. Olha, se teve, tipo, essas coisas do tipo, vamos jogar pra sei lá, conseguir pontos do tipo, vamos pra ser representativo, olha, teve quase nada. Só porque tem 3 gurias, tem 3 gurias. Dane-se. No primeiro filme tinha 2, e era justamente a irmã mais nova e o interesse amoroso. Tá, saiu o interesse amoroso e agora é um grupo de amigas. E eu falo, cara, pra mim, tanto faz como tanto fez, eu pelo menos achei legal. Agora eu falo que as gurias podiam ter pelo menos só um pouquinho mais de carisma. Desculpa, mas elas poderiam ser mais carismáticas, a história realmente delas podiam ser, realmente nós nos importarmos com as protagonistas. Porque eu falo, pelo menos ali, a única coisa, o único que eu tava torcendo, as únicas personagens que eu tava torcendo era para as irmãs Sanderson, porque de resto eu não tava me importando com o núcleo de novas protagonistas, de novos guris que eles arranjaram. É pior que como tu falou, tipo, a irmã Sanderson praticamente... Esse 70% do filme é ela, entendeu? Gente, eu falo... Eles levaram nas costas o filme. Mirem nas irmãs Sanderson que vocês vão se divertir. Só que eu falo que o maior problema foi o número que elas fizeram, que foi justamente o número musical que elas fizeram na cidade parodiando Blondie, aquela música One Way or Another da banda Blondie. Eu achei, tipo assim... No primeiro filme eles nem precisavam recorrer a músicas relativamente famosas, e aqui eles precisavam recorrer a uma música. Isso mancha o filme? Não, mas eu falo, eles bem que poderiam ter feito a sequência de música que justamente teve, original, ser ali apresentada na cidade. Esse foi um ponto que eu não curti muito, porque particularmente eu não curto muito de musicais, né? Cada um curte ou não curte, isso aí depende de cada um. Tipo, eu particularmente não curti essas partes, né, que cantavam e tal, porque, cara, eu não vi uma necessidade em acrescentar uma dança, uma canção, né? E, não achei necessário. É que lá no primeiro filme... A música é justificada. Aqui foi só pra justamente... Só por jogar, entendeu? Eles jogaram pra fanbase. Jogaram pra fanbase e falaram... vibra aí, fanbase. Vibra aí. Torce aí. Não, mas outra coisa que eu curti foi a parte em que, por exemplo, na primeira versão, tinha essas piadas, né, de... como ela era bruxa de 1600, aí tinha essa piada em que, ela entra no ônibus... E ela faz sempre piada como, que é isso? É um ônibus para te levar ponto X, ponto Y. Só que agora aqui no segundo filme, na última versão, aí tinha aquele creme, né? Da juventude, as portas. Eu acho que se foi uma tentativa de fazer uma crítica à indústria da beleza, olha, eu falo que ela falhou miseravelmente. Desculpa, falhou muito miseravelmente. Dizendo que a indústria da beleza fatura milhões pra fazer as pessoas ficarem mais jovens. Desculpa, se essa foi uma tentativa de crítica, eu falo, putz, podia ter feito de maneira melhor, podia ter feito realmente de maneira mais interessante, coisa e tal. A única coisa que eles supostamente criticam é a modernidade, porque justamente a Mary, ao invés de usar um aspirador de pó, ela usa 2 drones de limpeza de chão. Ela usa 2 drones, ela fica que nem, como ela falou, eu tô surfando. Basicamente fica a versão nova do surfista prateado, só que justamente os drones infelizmente não são prata. Podia ter botado os drones pintados de prata. Para fazer referência. Exatamente, para fazer referência ao surfista prateado. Podia ter feito isso. Bom, dane-se o que eu quero, a questão é a seguinte, beleza. E aí, evidentemente, o que acontece é, nós finalmente temos o Billy Butcherson voltando, e até que eu gosto da dinâmica entre ele e o Gilbert. Até que a dinâmica entre os dois é boa. O problema é tem a partir do terceiro ato eu falo, desce
A gente volta com aqueles vícios que tinha já no primeiro filme, coisa e tal, de fazer um terceiro ato supostamente grandioso. E eu falo, esse terceiro ato foi muito simplista. Eu acho que ele poderia ter sido ainda mais apoteótico e realmente, supostamente, explorando, porque uma das gurias, ela tem habilidades de bruxa. Sim. Pois então, essa parte eu não entendi muito bem, porque no primeiro filme não foi explorado. Não teve ninguém era bruxo lá. Agora ela do nada tem poderes. Aí veio meu questionamento, como que no segundo filme, como é que a guria ganhou poderes? Tipo, como? Ela já tinha uma linhagem... Tem essas saídas que eu falo que é Deus Ex Machina total, tipo assim, é tirada do nada, e eu falo, isso não contribui pra trama, e eu falo, esses são infelizmente os pontos que me fazem não curtir muito o filme. Mas eu falo, de resto, ele ainda é um filme legal. Ele é um dos filmes, pelo menos, que eu falo que... ele tem seus defeitos, mas ele ainda dá pra se divertir. Ele não é aquele filme que é todo ruim, como, por exemplo, a gente falou de Thor, Amor e Trovão, que teve muitas cenas que foram desnecessárias, ou até mesmo não fazem sentido nenhum estar ali. Ou, pelo menos, na minha opinião, como foi recentemente o Halloween Ends, que pra mim eu falo, putz, aquilo ali... Quem viu meu post lá no Vai Ter Pós-Crédito sabe o quanto eu tive de problemas com aceitar o fim que decidiram fazer. Putz, foi muito ruim. É que praticamente esse tipo de filme é mais familiar, entendeu? Sim. Tipo, tem um vínculo em que é para um público jovem, infanto-juvenil e tal. Sim. Então, meio que tem alguma coisa que, cara, a gente não vai meio que questionar de onde que saiu, entendeu? Porque justamente, mas eu falo, nem todo filme pra criança tem que ser completamente estúpido. Podia ter pelo menos uma qualidade pra pelo menos os adultos uma lógica, né? Por isso que eu falo, por exemplo, os filmes, pelo menos os filmes interessantes da Pixar, pelo menos tem um roteirinho amarrado, eles conseguem amarrar umas pontas e conseguem fazer umas filosofia aqui e ali. Agora, esse filme, putz, eles bem que podiam ter questionado algumas coisas, podiam ter, elas falaram, foto? O que é uma foto? Eles podiam ter realmente falado. Podiam ter, por exemplo, botado a foto e ainda botado a foto em flash pra justamente, meus olhos, é um mini sol. Podiam ter feito umas paradas dessas aí, mas eu falo que justamente, se eles já não fizeram no primeiro, por que se eles já não fizeram no primeiro, eu duvido que eles façam no segundo. Porque elas já conseguiram confundir um farol de carro como se fosse um sol. Então aí eu falo, beleza, é uma rima visual ao primeiro filme que usou esse tipo de artimanha. Beleza, tudo bem. Só que eu falo, então da próxima vez, pelo menos preencha isso fazendo mais coisas. Mas ainda estamos em 1993? O Billy chega a falar isso. 93 já foi há quanto tempo? Aí ele fala, foi há 30 anos. E justamente a gente vê que, eu só não entendo uma coisa, como é que o Billy ainda estava vivo? Se as irmãs Sanderson tinham explodido, por que o Billy não dormiu eternamente? Não é possível que justamente ele tenha ficado o tempo todo de olho aberto no cemitério esperando dormir. Eu sei que foi criada a droga da vela de chama negra, mas eu falo, quando é que justamente ao criar a vela de chama negra, todo mundo, no caso o Billy acordou? Como é que faz isso? Desculpa. Isso foi... Sem palavras também. E outra, elas tinham explodido e tinham explodido no cemitério. Não tinham explodido na Floresta Proibida. Por que elas explodiram? Por que elas voltaram na Floresta Proibida? E outra, elas estavam bem distantes. E outra, a Floresta Proibida e o cemitério, pelo menos pra mim, né, geograficamente pensando, era distante um do outro. Então eu não entendo isso, tá? Gente, eu sei que eu tô sendo chato agora, mas a questão é que justamente eu tô olhando com os olhos realmente do vamos analisar esse filme direitinho. Mas eu digo, ele é ruim? Não, ruim não. Só tem umas decisões burras aqui, mas em geral ele é um filme legal, vai te agradar, vai te fazer feliz por 1h30, 1h40 e pronto. Daí tu nem vai se lembrar depois disso.
Mas evidentemente, justamente, eu coloco o primeiro, né, como o melhor de todos, e ponho esse aqui em segundo lugar. Boa! Grande Mick Garris! Grande Mick Garris! Uhul! Bom, gente, agora vocês vão perguntar pra gente, é possível esperar, né, por conta da cena pós-créditos, uma sequência? Olha... Assim, eu não preferiria... Também não queria. Também não queria. Se fosse, talvez seria uma série, mais spin-off de outro núcleo. Se era pra voltar, que fosse, sei lá, num especialzinho de 50 minutos. Tá? Pra terminar logo. Terminar porque eu falo... O primeiro filme ele já era redondinho. Esse segundo... É bem redondo também, né? Deixa esse suposto gancho. Só que eu falo, era realmente necessário esse gancho? Não. Eu acho que era desnecessário, tá? E eu falo... gente, não vão proceder ao pote, já não vão achar que a Disney vai botar já na semana que vem. Vamos começar as filmagens do terceiro pra terminar. Duvido. Esse tá difícil. E outra, temos que esperar também sair aquele boletim do tipo, qual foi a real audiência do filme. Porque eu acho que daqui umas 2 semanas, porque o filme estreou no dia 30, a gente deve ter uma ideia de quanto foi a audiência. E se a audiência for boa, daí evidentemente vamos começar a especular se vai ter uma continuação. Porém, por enquanto, ele ainda não tem, graças a Deus, não tem uma continuação, porque para agora não é necessário. Mas, né, se a Disney por acaso tiver tido um bom retorno na questão da audiência, se prepara que vai ter. Porém, as críticas também dizem, esse filme pode ter, porque afinal de contas as críticas foram relativamente favoráveis e coisa e tal. Eu sei que eu e o Ray somos os velhos chatos, nós não amamos o filme de todo o coração. Mas eu falo que é um filme legal, dá pra se divertir tranquilamente. E outra, é um belo programa que as próprias gurias fazem. Tipo assim, vamos ver filme de terror. Então, pronto, eu ponho os dois junto que eu tenho certeza. Você vai... maratona. Você faz essa maratona e prontinho. Você já vai pra festa de Halloween no resto do dia seguinte. Eu acho que seria interessante eles explorarem o livro. Como que ele surgiu. Porque acho muito a fuder. Outra que eu acho que tinha que fazer é a bruxa, aquela bruxa poderosa do início. Porque ela, poxa, eu acho que ela também poderia justamente... não é possível que a bruxa tenha deixado as 3 o livro e justamente nunca mais ter voltado para dar um único conselho sequer. Eu acho que a gente poderia ter justamente visto as primeiras aventuras dessa bruxa aí, dessa bruxa mor, e justamente a gente ter visto... eu tô vendo tipo assim, as lendas sobre essa bruxa. E o pessoal falando, não vai pra Floresta Proibida. E a gente realmente vendo uma figura de uma bruxa realmente imponente, que realmente fosse interessante. Eu só acho assim, tá? Ou até mesmo, sei lá, as próprias irmãs Sanders são ainda pequenininhas, sei lá, tendo até um embate com a própria bruxa poderosa, pra sei lá, roubarem os poderes. Porque quando elas estavam, né, no primeiro filme, elas já tinham bastante poderes. Não é possível que justamente elas começaram a aprender do nada as magias e logo viraram craques. Assim, o Wingardium Leviosa. Exatamente, foi estilo treinamento de Harry Potter. Bom, dane-se o que eu falar. A questão é a seguinte, eu espero que, se é para aproveitar ainda a propriedade Abracadabra, que eles aproveitem de uma maneira bacana, que eles não fiquem só na promessa. Cara, eu iria pelo livro, porque, tipo, para mim, de uma forma de ver como, sei lá, alguém que sabe de história, eu iria pelo livro. É o básico, tipo, como surgiu, entendeu? Porque praticamente a bruxa... Tem outra coisa porque não existe... Tem outra coisa que eu esqueci de falar. A guria começa a abrir, a mão dela começa a brilhar quando elas estão saindo lá do calabouço que o Winifred prende elas. Só que justamente quando ela vai pegar o livro, que justamente está escondido numa das estantes, o livro decide ter opinião própria e fala, não vou contigo não, me larga. Eu falo, a guria tem talento pra magia. E o bicho tava suando também. Exatamente. Olha, e outra... Quando eu vi o primeiro filme, o livro parecia tipo assim,
Porra, não acordou, desgraça. Pra mim era muito assim, tipo... Era preguiçoso. Tinha paciência zero com a Winifred. Nesse filme ele tá todo queridinho com a Winifred e outra. Justamente, só no final o livro decide dar uma força pra guria. Eu falo, por que essa guria tinha um talento pra magia? Por que tu não deu ajuda pra ela antes? Por que tu decidiu fazer essa aí? Ai, é só pra uma cena de comédia burra? Desculpa. Foi por causa do roteirista. O poder do roteiro. É por isso que eu falo. Quando o roteiro decide salvar, decide fazer essas enjambras, aí é que eu falo que o roteiro me perde. Putz. Bom, enfim, galera. São algumas coisas chatas que a gente fala, porém eu dou uma nota 7 pra esse filme, tá? Boa! 7.5 então, pela minha parte. Boa, beleza. A gente fecha numa média de 7.5 e pronto, tá tranquilo, dá pra ver. E outra, é um filme que pelo menos as decisões burras não afetam o seu divertimento. Diferentemente de Halloween Kills, que eu falo que as decisões imbecis afetam o teu divertimento e te deixam mais puto do que realmente entretido. Ou até te tiram do filme, não, é sério. Quando a gente for falar de Halloween Kills, se o Ray tiver paciência de ver, vocês vão entender o porquê que eu fiquei irritado. Bom, é isso que a gente tinha pra dizer de Abracadabra. Se vocês curtiram, por favor, não esqueçam de dar o gostei aqui no Spotify. Por favor, gente, compartilha. E evidentemente, nós já vamos dar pra vocês a enquete desse aqui. Qual foi o filme de Halloween que foi lançado esse ano que você mais gostou? A gente vai dar três opções, que é o Sorria, né, que o pessoal tem falado bem até. Eu ainda não vi, mas pretendo ver futuramente só pra, tipo assim... Pretendo também. Pra justamente dizer, vi, pronto. A gente também não pretende, só se por acaso o Sorria tiver, sei lá, no futuro uma continuação, mas aí é outros 500, deve ser só pro ano que vem ou só pra 2024, tanto faz. Outra questão é a seguinte... Sei lá, o Pearl, que é justamente a continuação do X, esse filme slasher da A24, que o Pearl, na verdade, é uma pré-sequência, no caso vai falar de coisas antes do próprio X. Então pode ser interessante, né? O pessoal tem falado até relativamente bem. O Abracadabra 2, o Halloween e o Halloween Kills. Vocês colocam aí qual é o filme que vocês acharam mais divertido nessa época do Halloween. E isso que eu não botei o Não Se Preocupe Querida, porque esse filme não só tá tendo mas tanta dor de cabeça, como também o pessoal basicamente falou, esse filme eu não vou ver, nem que me pague. Tipo, o pessoal odiou esse filme, assim, ó, pra caramba, tá? Ou seja, assim, eu já me irritei com Halloween Kills. Se eu for ver Don't Worry Darling, eu justamente vou quebrar a TV. Bom, mas anyways, galera, é isso que a gente queria dizer. Então, por favor, já faz logo, dá logo seu gostei, compartilha com as pessoas. E evidentemente, a gente vai também deixar aí na caixa de sugestão para que vocês sugiram outros temas, para que a gente possa voltar e discutir com vocês. Qual é o tema que vocês acham que vale a pena a gente falar? Até a próxima, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Obrigado. Tchau, tchau.